Bom, esse dia seguinte, a ameaça de prisão do ex-presidente Bolsonaro pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi de expectativa aí para uns, apreensão para outros. Moraes afirmou no despacho em que pedia explicações aos advogados que o ex-presidente havia descumprido as medidas cautelares impostas pelo Supremo na sexta, que o proibiam de acessar as redes. Na segunda, Moraes reiterou a decisão, afirmou que Bolsonaro não poderia sequer dar entrevistas sob o risco de que elas fossem transmitidas nas redes, o que caracterizaria um uso indevido ou indireto das plataformas digitais. Pouco antes do prazo de 24 horas, os advogados então apresentaram as explicações requeridas pelo ministro e alegaram que o ex-presidente não sabia que estava proibido de conceder entrevistas e garantiram que ele se manteria calado dali em diante. Esse fato específico, Eliane, acaba abrindo um grande ponto de discussão quando se fala de liberdade de expressão, especialmente naquela alegação até respaldada por alguns especialistas de que ele não pode ter responsabilidade sobre terceiros, né? Sobre o que fazem com as entrevistas que ele dá. Pois é, assim como Donald Trump deu ali uma chance de ouro para o presidente Lula, que estava nas cordas, caindo nas pesquisas, com muita dificuldade no Congresso, e usou esse ataque do Trump para se recuperar nas pesquisas e recuperar também fôlego na sua relação com o Congresso. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está fazendo a mesma coisa agora com Jair Bolsonaro. Tudo que é exagerado vira um tiro pela culatra. Foi o que o Alexandre de Moraes conseguiu, porque o Alexandre de Moraes, ao impor a tornozeleira, proibir o Bolsonaro de dar entrevistas, de aparecer nas redes sociais, conseguiu dar a chance de ouro que o Bolsonaro queria, que é se vitimizar, se transformar numa vítima do Alexandre de Moraes e conquistar apoios e unir os bolsonaristas que estavam titubeando em relação ao Bolsonaro por causa dos ataques do Donald Trump. Uma coisa é todo o Brasil se unir contra os ataques do Trump e reclamar de Bolsonaro, que está apoiando Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim, a família toda, apoiando um ataque ao Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa é essas pessoas que defendem o Brasil, como essas pessoas veem os excessos que são atribuídos ao Alexandre de Moraes. Então, o advogado do Jair Bolsonaro foi ao Supremo, defendeu o Bolsonaro, disse que ele não está desobedecendo, não está fazendo nada contra as medidas cautelares impostas para ele pelo Alexandre de Moraes. E, além disso, pediu explicações a Alexandre de Moraes, porque, segundo a defesa, a proibição que o Alexandre de Moraes está exigindo, está impondo ao Bolsonaro, é uma proibição muito maior do que simplesmente a proibição de usar as redes sociais. Então, o Bolsonaro não tem controle sobre o que ele dá uma entrevista para uma rádio, para uma televisão, para um jornal. Ele não tem controle sobre como os órgãos de imprensa vão trabalhar aquilo, como é que eles vão divulgar aquilo. Todo mundo, nós, inclusive aqui na Rádio Eldorado, nós estamos conversando agora com os nossos ouvintes e essa conversa depois vai para as nossas redes sociais do Estadão e do Eldorado. Então, como é que o Bolsonaro vai exigir que uma televisão, que uma rádio não publiquem reportagens com ele, entrevistas com ele nas redes sociais? Então, o Alexandre de Moraes
está sendo para o Jair Bolsonaro aquilo que o Trump está sendo para o Lula, ou seja, reforçando o apoio para o Bolsonaro, assim como o Trump reforçou o apoio brasileiro ao Lula. Muito bem. Bom, Eliane, ontem lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, tiveram deputados aliados do ex-presidente Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que não podiam fazer aquela sessão de homenagem ao Bolsonaro porque o Congresso está em recesso. Bom, abre-se aí uma nova frente de confronto e os bolsonaristas ainda estão ali lutando pela anistia do ex-presidente. Pois sim, é uma nova guerra. A gente tem a guerra do Trump contra o Brasil e contra o Lula, tem a guerra do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, e agora a gente tem a guerra do bolsonarismo e do Bolsonaro contra o presidente da Câmara, Hugo Motta. Essa guerra começa anteontem, quando o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo, que é um blogueiro, neto do último presidente da ditadura militar, o João Figueiredo, quando os dois, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, vão para as redes sociais com um vídeo acusando o Hugo Motta e dizendo que o Hugo Motta já estava com tudo pronto para encaminhar a votação do projeto de anistia e recuou depois que a Polícia Federal fez uma operação contra o município da Paraíba, onde o pai do Hugo Motta é prefeito, exatamente por desvios de emendas parlamentares. Então, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo abriram a guerra do bolsonarismo contra o presidente da Câmara. Pode ter sido um erro tático, estratégico deles, porque o Hugo Motta, queiramos ou não, ele é presidente da Câmara. Ele tem os poderes de presidente da Câmara. E aí ontem os bolsonaristas foram ao Congresso, principalmente os da Comissão de Relações Exteriores, estender uma bandeira, eu achei, assim, abjeta, assim, indigna, defendendo Donald Trump, que simplesmente ataca o Brasil. É como se, o Congresso da Ucrânia estivesse apoiando, abrindo uma bandeira de apoio ao Putin, que está destruindo a Ucrânia. Enfim, e o Hugo Motta disse que a reunião era proibida por dois motivos. Primeiro, porque o Congresso está em recesso. E segundo, porque a Câmara está passando por obras físicas. Quebra, sabe quando você quebra a parede, quebra a tubulação, muda a fiação? É isso, está tendo uma obra de engenharia na Câmara dos Deputados. E aí os bolsonaristas reagem dizendo que o recesso é um recesso branco, não é um recesso oficial, e que, portanto, eles continuam lá trabalhando não só a favor do Bolsonaro, mas contra o Brasil, dentro do prédio do Congresso Nacional, que é um prédio das instituições democráticas do Brasil. Enfim, está aberta a guerra e por trás disso tem sim a anistia, porque quem poderia botar em votação o projeto de anistia seria o Hugo Motta. E o Hugo Motta já disse que não vai votar, até porque essa é a exigência do Trump, né? Acabar com o processo contra o Bolsonaro e aí ele retira as tarifas. É óbvio que a soberania nacional, a soberania do Brasil nos diz que não se pode ceder a esse tipo de chantagem de um presidente de país estrangeiro. Senão é o seguinte, fecha a porta, dá a chave para o Trump e ele vem ser o imperador do Brasil. Aliás, o título da reportagem de ontem, de um dos
principais jornais do mundo, o Financial Times, que fez uma manchete criticando duramente o Trump e o ataque do Trump contra o Brasil, e o título da reportagem era Trump, imperador do Brasil. Ou seja, o Financial Times defende a soberania do Brasil, mas brasileiros bolsonaristas acham que não e aplaudem. É tudo muito absurdo. Eliane, pergunta da nossa ouvinte Luciana, que chega aqui, quer saber sobre a família Bolsonaro. Como é que eles querem convencer o eleitorado de que é ok para algum aliado conseguir um bico em Secretaria de Estado com governadores parsas para ele ficar ganhando salário sem trabalhar para os brasileiros nos Estados Unidos, né? Se referindo à licença do deputado Eduardo Bolsonaro, que acabou já no último domingo, e agora ele está lá tendo que lidar com essa situação. Uma das possibilidades é virar um secretário em algum estado aí de aliados políticos. Pois é, Luciana, bom dia, muito bem-vinda. Excelente pergunta. Luciana, eu acabei de falar dos absurdos, né? Como tudo é tão inacreditável, eu diria inacreditável e inaceitável. Uma dessas coisas absurdas, inacreditável e inaceitável é exatamente a proposta do governador do Rio de Janeiro, a oferta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de criar uma secretaria do Estado do Rio de Janeiro nos Estados Unidos para que o senhor Eduardo Bolsonaro não perca o mandato. Tecnicamente é o seguinte, o deputado e o senador que assumem ou um ministério ou uma secretaria de Estado, eles podem se licenciar, assumir esse cargo no Executivo e depois voltar e reassumir o seu mandato. É isso que eles estão tentando fazer com Eduardo Bolsonaro. Agora, veja bem, Luciana, se faz algum sentido o povo do Rio de Janeiro, ou seja, os brasileiros, nós brasileiros, ficarmos pagando uma secretaria fake, exatamente, uma fake secretaria do Rio de Janeiro nos Estados Unidos para pagar o mandato, né? Manter o mandato do Eduardo Bolsonaro, manter o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos atacando o Brasil, né? Articulando contra a imagem do Brasil, contra os interesses do Brasil, contra os empresários do Brasil, os serviços e nós todos os brasileiros que vamos pagar a conta do tarifaço, principalmente, como sempre, aqueles brasileiros mais pobres e mais desvalidos. Isso tudo é muito absurdo, Luciana, e eu te agradeço a pergunta, porque realmente é o fim da picada, como diria o meu pai José Cantanhede. Estava vendo uma apuração falando que para ser secretário lá no Rio de Janeiro, precisaria que o Eduardo viesse para assinar presencialmente esse termo de posse. É? E aí, pode ser digital? Não. Ah, chato. E aí ele teria... Que implicância, né, Heisen? Querem ficar implicando com o menino só tá com 2 milhões de reais lá, Isso. 2 milhõezinhos, coitadinho. Vai na Disney, tá lá se esfalfando. Não, tem que vir ao Brasil assinar. E aí isso poderia, de alguma forma, minar essa possibilidade, porque ele não está afim de vir para o Brasil, né? Já disse que está com medo de ser preso, está com medo aí de pisar aqui em território nacional. Então, vamos ver como é que as coisas vão lidar, especialmente a política carioca. Se não, também tem ali, né? Santa Catarina, tem São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ver quem que está afim de entrar nessa gangorra aí. Talvez relações internacionais, para atrair investimentos. Né? Um cargo que poderia... Estava falando aqui no Bastidores, Camboriú também podia entrar, né? É verdade. Tem muita opção, né? Tem muita opção. De repente, Goiás, não é? Goiás, tem Goiás também, aí sabe-se lá, né? Mas o Cláudio Castro foi rápido no gatilho, ofereceu antes, hein?
E pensando, claro, na questão política da pretensão de ser senador, né? Com o apoio de Bolsonaro ajudaria bastante. Eliane, hoje tem previsão de uma reunião, uma videoconferência do chanceler Mauro Vieira com os senadores daquela comissão que vai aos Estados Unidos. A gente até semana passada conversou com a senadora Tereza Cristina, que vai integrar essa comissão. O que dá para esperar dessa reunião? Pois é, a gente acabou de falar que o Eduardo Bolsonaro está atacando o Hugo Mota, né? Ele ataca o Lula, ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca o Alexandre de Moraes e também agora está atacando essa comissão de senadores que pretende ir aos Estados Unidos para contatos com o Congresso norte-americano para explicar que o Brasil é uma democracia, que as coisas aqui correm dentro do Estado Democrático de Direito e que também eles vão tentar também algum tipo de pressão ou de negociação, diálogo para tentar alguma solução para o tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. E o que o Eduardo Bolsonaro diz? Eduardo diz que essa iniciativa está, aspas, fadada ao fracasso, né? E que, aspas, não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e restrita. Olha só, e aí ele diz que tais parlamentares não falam em nome do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, esses parlamentares da comissão já avisaram de véspera que não querem nenhum contato, nenhuma reunião com Eduardo Bolsonaro, até porque eles não estão lá para ajudar o Eduardo Bolsonaro a prejudicar e atacar o Brasil. Pelo contrário, é para defender o Brasil. E é curioso que nessa comissão, além de ter 2 petistas, né, inclusive o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, além de 2 petistas, tem também a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, tem outro parlamentar do PP, tem gente do PSD e tem até um senador do PL, que é o astronauta. Como é que é o nome dele? Márcio... Esqueci o nome. Pontes. Marcos Pontes. Exatamente. O Pontes, que é um senador do PL, que é o astronauta, que conhece bem os Estados Unidos. Mas tudo para o Eduardo Bolsonaro é uma guerra. E não há nenhum diálogo, nenhuma saída para ele, senão anistiar o Bolsonaro. Ou seja, entrega o país inteiro, a bandeira, a Constituição, a soberania, o amor próprio, o Congresso Nacional, tudo para salvar o pai dele, que tentou, sim, um golpe de Estado no Brasil para prender e eventualmente até matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o presidente do TSE, para ele, Jair Bolsonaro, se manter no poder. Ou seja, essa comissão é uma comissão suprapartidária que hoje vai conversar por videoconferência às 11 horas da manhã com o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, para discutir como encaminhar essa discussão, como fazer um trabalho conjunto que seja do Executivo, do Legislativo, da sociedade brasileira, para evitar que os mísseis de Trump e Bolsonaro destruam o Brasil e a economia brasileira e os empregos brasileiros. Olha, gente, só um detalhe. O tarifaço, segundo os primeiros cálculos, está ameaçando tirar 1.300.000 empregos no Brasil. É bastante coisa. Eliane, só para a gente fechar, então, esse panorama sobre o que pode vir, como é que o governo está se preparando para esse 1º de agosto? Olha, já há uma consciência no governo e na iniciativa privada de que
o Donald Trump não vai voltar atrás e não vai abrir canais de negociação. Né, o Departamento de Estado está com as portas fechadas, o secretário de Tesouro já avisou que não tem o que negociar, enfim, porque está tudo na cabeça do Trump. Então, vamos ao plano B. E como o nosso tempo está acabando, eu vou repassar rapidinho, porque ontem eu passei minha tarde lá no Itamaraty conversando, também dei uma passadinha em outros ministérios, e é o seguinte, primeiro, primeira decisão é ir à OMC, Organização Mundial do Comércio, e já negociando o apoio dos BRICS, da União Europeia e do Canadá. Depois, segundo, apressar os acordos comerciais em andamento com a UE, a EFTA e os Emirados Árabes. Terceiro, iniciar novos processos de acordos comerciais, por exemplo, com o México e o Canadá, que são alvos diretos e até com detalhes de crueldade do Donald Trump. E também novos acordos comerciais com o Sudeste Asiático. Aliás, uma informação, o presidente Lula irá à Malásia para uma reunião com a ASEAN, que representa exatamente o Sudeste Asiático, para esse acordo comercial e abrir mercados para os produtos brasileiros que vão ser barrados nos Estados Unidos. A carne, por exemplo, olha só, gente, o comércio da carne com os Estados Unidos caiu entre 60% e 80% depois do anúncio do Donald Trump. Bem, a última providência é o seguinte, o governo está mergulhado em estudar detalhadamente produto a produto para saber como pode ser a lista de reciprocidades, que eles fazem questão de dizer que não é lista de retaliação, e mais, também o governo estuda como ressarcir os setores que serão e já estão sendo muito profundamente atingidos pela aliança Trump-Bolsonaro.